Palavra difícil, né? Inefável. Inefável é aquela palavra que a gente não sabe descrever, ou o assunto que a gente não sabe descrever. Não tem palavras para descrever este assunto. Mas é um assunto tão bom, é um assunto tão interessante para nós falarmos. E o que é também muito reclamado nas igrejas é a gente falar mais do amor de Deus. Eu quero falar do amor de Deus. O amor de Deus que é tão antigo, tão antigo. Eu vou ler um trecho, talvez não vai dizer, esse trecho aqui fala do amor de Deus, não aparece a palavra de Deus do amor? Como é que eu vou dizer que é amor? Vamos fazer um teste de a reação dos irmãos. Gênesis capítulo 1. Todo mundo achou onde se encontra o livro de Gênesis? Bom, tá. Vamos estar bem treinados, então. Graças a Deus. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Pastor, só falou que ia falar sobre o amor de Deus? Não apareceu a palavra amor de Deus aqui? Sabe, irmãos, essa palavra façamos, que Deus disse, ela enfatiza a majestade do orador. Eu creio que está sendo falado pelo próprio Deus Pai. Além do mais, o uso de um plural, façamos, para Deus, que esse plural para Deus, para mais tarde vir a acontecer a revelação da Trindade. Nós lemos depois em Gênesis 11, 7, depois em Mateus 28, 19 e assim por diante. Quando Deus disse, façamos o homem, a imagem, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Deus deu uma exaltação tão grande para a criatura que estava por vir, a criatura que estaria por ser criada. Ele deu uma situação tão importante. Ele não achou outra imagem para ali fazer, ao criar então o homem, a não ser a própria imagem de Deus. Não, peraí, eu estou falando de, digamos, que Deus parece comigo assim, carne e osso, né? Não era isso. Naturalmente, a palavra de Deus está falando de outra circunstância. A imagem de Deus também não foi a imagem dos anjos, e também não estava se referindo a eles de jeito nenhum. O que nós achamos que essa imagem de Deus, do homem, e agora eu faço a pergunta: que imagem é essa? Que imagem é essa que Deus está colocando então do homem? Eu acho que o que é mais aceito tradicionalmente também é que a imagem são certas habilidades morais, éticas e intelectuais. Nós estudamos hoje a ética no reino, né? A ética e o reino de Deus, né? Eu acho que os alunos aproveitaram bem a aula da escola dominical e ali tiveram então um ótimo conhecimento sobre esta ética.
Bem, eu quero trazer um pouquinho mais a elevação do nosso pensamento, onde Deus colocou o homem. Ele colocou o homem num grau muito elevado, quando ele foi colocado neste mundo. Domine o homem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. E assim por diante, né? O texto está nos dizendo. Irmãos, esse grau de elevação, eu estou taxando isso como o maior grau de amor que Deus podia ter pelo homem, pela sua criatura humana, homem e mulher, estou dizendo, né? Deus elevando então assim a sua criatura num grau tremendo. Então seria assim, não estou fazendo alusão a nenhum luminar dessa terra, né? Mas é o seguinte: Deus no céu e os homens aqui na terra. Ele vai dominar tudo que ele tenha feito. Cuidar das hortaliças, das águas, cuidar do mar, cuidar dos peixes, cuidar, enfim, de tudo que ele havia criado. Ele sustenta. Ele sustenta não somente a terra, ele sustenta o universo. Você já olhou para o céu? Já olhou para as estrelas? Você já olhou o que o mundo tem nos trazido? E o que está sendo descoberto ainda hoje? Planetas. Estamos descobrindo estrelas diferentes, mundos diferentes, e tudo está sob o controle das mãos divinas. A Terra não tem nenhuma estaca, não tem nenhum suporte qualquer, ela está aí girando. Bom, quem sustenta tudo isso? E o homem foi criado para cuidar dessa terra. Eu vejo aí o amor de Deus. Eu vejo aí o amor de Deus. E o que me impressiona também é a leitura que eu faço em Salmos capítulo 8, versículo 3 e 5. Salmos capítulo 8, de 3 a 5. O que diz o salmista? Quando vejo os céus, obra de teus dedos, outra tradução de tuas mãos, a lua e as estrelas que preparaste. Aí vem a pergunta: que é o homem mortal para que te lembres dele, o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor do que Deus o fizeste, e de glória e de honra coroaste. Meu amado irmão, minha irmã, meu caro visitante, Deus nos amou. E nós estamos aqui vendo que desde a criação, lá no Jardim do Éden, até hoje, esse sistema está funcionando, essa ordem está funcionando. Deus colocou os homens, a humanidade toda, para cuidar dessa terra, e Ele fez isso tudo por amor. Eu estou introduzindo este assunto para mostrar que Deus, lá desde Gênesis, Ele já demonstrou esse inefável amor. O grande amor de Deus pela sua criação, seja o universo, seja o coroamento da criação, com destaque da criação do homem, e as responsabilidades do gerenciamento e domínio de tudo o que Deus criou. Será que de lá para cá nós teríamos outros exemplos do grande amor de Deus? Eu firmo este conceito nos dizeres da bênção do Divino Senhor após a criação do homem e da mulher. Ele usou uma expressão, como tinha usado na criação dos peixes, dos mares. Enfim, ele falou o seguinte: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E disse mais: tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se acham sobre a face da terra, de toda a terra, bem como de todas as árvores em
em que há fruto que dá semente, seclusão para alimento. Só quem ama, né? Só quem ama pode dar todos esses favores. Só quem ama pode dar, então, o alimento, pode dar essa provisão toda, dar essa tranquilidade, porque quando o homem foi criado, colocado ali no jardim do Éden, ele viu toda aquela imensidão. Ele podia dizer, como qualquer um de nós, assim, ainda na expectativa, e agora? O que vai acontecer? E Deus já acalmou e disse que tudo estava providenciado e seria assim. Ele poderia então dominar ali aquilo que Deus tinha descrito a ele. No Velho Testamento nós encontramos ainda a descrição do amor de Deus. Deuteronômio capítulo 7, versículo 8. Deuteronômio capítulo 7, versículo 8. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da terra da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Deus é amor. Deus é amor. Você está considerando isso? Estamos somente numa pequena introdução e, naturalmente, não vamos nos delongar o dia todo falando, mas você vai concluir. Como é grande o amor de Deus, como é indescritível o amor de Deus, e Ele está mantendo esse amor desde a criação do homem até os dias de hoje. Eu queria lembrar para os irmãos aquele episódio da prova de Abraão. Que prova, não? Abraão, sai da terra, teus pais, tal, que eu vou levar a tua família, o seu bem, e eu vou fazer de você uma grande nação. A como podia ser uma grande nação se ele não tinha filho, não tinha essa possibilidade lá no seu casamento e tal. E Abraão duvidou das palavras do Senhor. Duvidou. Acho que não vai ser possível, né? Era uma promessa divina e que ele esperava no quarto de século por um filho com a sua esposa. Recebeu essa ordem, depois desse tempo todo, recebeu a ordem, quando o filho veio, recebeu a ordem de matar o filho. Jesus só prometeu um filho para ele. Mal ele estava acabando de criar esse filho, um adolescente e tal. Eu só falou: Zé, vá até o Monte Moriá, leva o teu filho, aquele que você ama, e oferece ele em sacrifício. Sabe, nós podemos ter uma ideia um pouco diferente, uma ideia que deixou Abraão perturbado, confundiu. Nós também ficamos confundidos assim, não é? Naturalmente, aqueles que conheciam a história de Abraão, ou eram seus vizinhos e tal, sabiam que isso aqui era uma coisa que deixava todo mundo perturbado, ficaram perturbados, os judeus. E nós hoje que conhecemos a história também, nós cristãos ficamos perturbados. Prometeu um filho, depois na velhice, chegou esse filho, e quando o menino está na adolescência, olha, leva ele lá para o Monte Moriá, você vai me oferecer um sacrifício, o seu próprio filho. Você imaginou o que é que Abraão estava pensando nesse momento? Senhor, eu fui para Sodoma, lá para aquela cidade pecaminosa, fui salvar ali um povão todo ali, né? Trouxe, libertei esse pessoal todo, agora o Senhor me pede para levar o meu filho para ser sacrificado. Eu acho que ele estava pensando exatamente nisso, não, meus irmãos? Mas Deus estava fazendo uma prova desse homem. Deus estava provando o quanto ele era obediente, o quanto ele realmente iria suportar uma situação assim.
Eu penso, irmãos, que diante da fé de Abraão e da obediência cega à ordem de Deus, ele foi agraciado com o amor de Deus. Nós lemos em Gênesis capítulo 22, de 15 a 18, teria o complemento dessa história toda, e ele foi agraciado. Deus o abençoou sobremaneira. Vamos ver alguns versículos de 15 a 18. Capítulo 22, irmão, desculpem. Vou ler do 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Onde se diz, até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Grande amor do Senhor, o amor que não dá para explicar, mas preservou ao menino, que foi dado como herança para Abraão, e deu essa honra toda especial a esse grande servo do Senhor. Qualquer um, e quando Deus faz a prova, então, de uma pessoa, uma prova dos seus filhos, como fez com Abraão, veja o que diz a Bíblia. 1 João capítulo 2, versículo 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus, nele tem-se verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Quem guarda a palavra do Senhor, e este é um incentivo para a igreja, é um incentivo para mim mesmo, estou trazendo esta palavra para o meu coração, como espero que os irmãos também recebam. Guardar a palavra do Senhor, porque guardando a palavra do Senhor nós estamos demonstrando o amor que nós devemos ter por Ele, o amor que nós dedicamos a Ele, em retribuição de tudo quanto Ele já fez por nós, desde a fundação do mundo. Para os irmãos já conhecem decore salteado, mas eu não posso deixar de mencionar um versículo que é, digamos assim, textual da Bíblia. Os irmãos já adivinharam, estão falando de João 3,16. Posso contar com a sua colaboração? Vamos recitar todos juntos, para ficar bem firme na nossa mente, esse texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmão, isso é para você, isso é para mim, isso é a demonstração do amor de Deus para todos nós. É para aquele que ainda não tem Jesus também no seu coração, é para você também que ainda não decidiu, ou para você que precisa fazer uma reconciliação com a igreja, é para você também. Deus te ama. Deus quer você gozando desse grande amor que Ele tem por nós. Com essa afirmação de João 3,16, do amor de Deus para com os pecadores que perecem, a humanidade, sem qualquer exceção, pode e deve ser salva para a eternidade. Pode e deve. É nossa função. Jesus
pouco antes de subir aos céus, mostrando o amor pela humanidade, ele deixou uma ordem: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho, ensinando a todas as pessoas o que eu vos tenho ensinado também. Ensinando, discipulando, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ainda eu queria lembrar uma passagem também de Jesus, que ele defende o amor de Deus. Mas como Jesus defendia o amor de Deus, e ele fez uma crítica, ele fez assim uma exortação para fariseus. E esse registro está ali em Mateus. Ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã, a aruda e todas as hortaliças, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Deveis fazer estas coisas sem omitir as outras. Sabe, irmãos, eu não queria me delongar, mas eu quero, na falta então de ter aqui uma música, eu vou recitar a letra desta música. Você deve conhecer muito bem. Chama-se Sublime Amor. Sublime amor, o amor de Deus, que lira não traduzirá. Maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá. Ao pecador em aflição, seu Filho Deus entregou. Ao sofredor deu ele a mão, e as culpas lhe perdoou. Vamos cantar esse coro. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Sem tinta o mar se transformasse, e em papel o céu também, e a pena ágil deslizasse, dizendo o que esse amor contém, daria fim ao grande mar, ao esse amor descrever, e o céu seria muito pequeno para tal relato conter. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par, pois esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Excelso amor, o amor de Deus, que nos remiu da perdição. Em gratidão proclamaremos tão grande amor e salvação. E quando enfim, ao lar dos céus, em luz e glória eternal, para sempre ali desfrutaremos o grande amor divinal. Você pode cantar esse coro? Nosso coro, por favor. Sublime amor, o amor
de um hinário adventista. A letra é um pouquinho diferente da nossa, né? Me perdoem também essa ousadia. Meus irmãos, este amor de Deus não findou. Ele permanece até os dias de hoje. Eu quero dizer a você cristão, você que já aceitou Jesus, e você que ainda não aceitou, você que está ainda com o problema de fazer uma reconciliação, este amor de Deus está à sua disposição para acertá-lo e desfrutar da bênção da salvação para a sua alma. Nós vamos cantar para finalizar essa parte da pregação. O irmão vai nos dirigir no hino que está proposto. Fiquemos em pé, queridos. Vamos cantar o hino Ebenezer. Fonte tu de toda bênção, vem o canto me inspirar. Só o Senhor, fonte de amor, fonte de bênção, pode inspirar o nosso canto. Só a sua graça, da qual nós somos devedores, pode a cada dia, a cada momento, nos tornar mais dependentes deste amor que como ouvimos falar, um amor que transcende, inexplicável em palavras, mas aquele que recebe o Senhor pode sentir no seu coração ser um amado de Deus.